uma novidade, por assim dizer, que ele se chame Plano de Ensino e Aprendizagem. Chegou mais um colega. Eu vou tentar, vou Oi, voltei. Tá, então vamos lá. Sem compartilhar mesmo, tá? Eu vou fazer aqui a leitura do plano com vocês. Na verdade, essa é uma exigência regimental e nós vamos cumprir, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir o planinho aqui. Tá. Todo mundo me vê, me ouve de novo? Estamos em ordem. Vamos que vamos. Maravilha. Ó, rapidamente, então. Ó, o plano de ensino e aprendizagem, então já vem até com uma nomenclatura nova. Ele já está lá no ambiente conhecer, tá? Mas nós vamos aqui fazer uma passagem por ele. Bom, aqui, como objetivo do curso, nós temos assim, ó. Fornecer ao acadêmico de direito conhecimentos necessários à análise das relações jurídicas que se estabelecem na seara internacional, os fenômenos contemporâneos que reorganizam as disputas armadas, processo de integração, reforma da ONU, atuação de grupos organizados, etc. Então, introduzir o aluno na esfera das relações jurídicas internacionais, instrumentalizando técnicas de hermenêutica, identificar conceitos de direito internacional,
de forma que o aluno seja capaz de analisar e comparar institutos que são recepcionados na ordem jurídica interna dos estados, sendo capaz de interpretar convenções e conflitos internacionais, bem como o papel das organizações internacionais. Foco principal, o conceito de soberania. Maravilha. Daí o objetivo, né, da aprendizagem, proporcionar aos alunos as aptidões necessárias ao bom manejo dos institutos fundantes do direito internacional público e privado, como sua aplicação prática no ambiente cotidiano. Aí tem lá uma série de competências, né? E daí nós caímos direto no conteúdo. Então, turma, funciona assim. Num semestre só, nós trabalhamos direito internacional público e direito internacional privado. Tá joia? Trabalhamos, então, essas duas disciplinas. Eu costumo fazer balanceado, assim, que a gente consiga meio a meio do tempo, dividido, né, bem divididinho, trabalhar direito internacional público e depois o privado na sequência. Para isso, então, nós vamos não desprezar, mas nós vamos dar menos atenção para algumas minúcias, para alguns detalhes que em certa medida não vão atrapalhar nada se não estiverem lá, mas sim a preocupação com a captação, a apreensão daqueles institutos e conceitos que são os mais importantes, tá? Porque senão a gente fica descendo aí para detalhes sobre qual que é a língua que tem que ser usada na hora de realizar um tratado. Isso acaba, em certa medida, tornando a matéria um pouco cansativa. A gente não quer isso, tá? Então, voltando lá, o conteúdo fica assim: primeiro, direito internacional público, né? Noções gerais, o direito internacional no século XXI, direito dos tratados. Então, no direito dos tratados, a gente vai aprender basicamente como que é feito um tratado internacional. Da mesma maneira que a gente aprende lá em constitucional como é feita uma lei, aqui nós vamos aprender como que é feito um tratado internacional. Depois, os costumes e outras fontes não convencionais, o Estado sob a ótica do direito internacional, como falamos agora há pouco, o conceito de soberania, e por aí vai. Organizações internacionais, teoria geral, como que funciona uma organização internacional. Relações diplomáticas e consulares, sistemas regionais de integração, responsabilidade internacional dos Estados, que é basicamente uma responsabilidade civil, só que agora no âmbito internacional, solução pacífica de controvérsias e mecanismos de pressão e uso da força, né? Então nós vamos aprender como que uma controvérsia internacional pode ser resolvida, tá? E aí acabou o direito internacional público. Aí vem internacional privado, noções, conceito, fundamento e objeto, as fontes do direito internacional privado, de onde vem, né, as normas, os fundamentos históricos, análise das normas de direito internacional privado, princípios gerais e ordem pública e o respeito à soberania. Pessoal, aqui no direito internacional privado, de antemão eu já posso adiantar que ele funciona assim. Ele não é... As normas de direito internacional privado, elas não necessariamente contêm o conceito de direito nelas. Como que eu posso te explicar isso? As normas de direito internacional privado, elas apontam qual ordenamento jurídico vai ser aplicado num caso concreto. Quando vocês estudaram IED, lá no primeiro termo, tiveram aula de lei de introdução às normas do direito brasileiro, foi até o artigo 6º da lei de introdução, não é? Porque a partir do artigo 7º até o artigo 19, agora até teve uma alteração na lei de introdução, né, pessoal, vocês estão sabendo, foi incluído mais alguns dispositivos. Mas do 7º até o artigo 19,
Nós estamos tratando ali de conflito de normas no espaço. Então, veja, acontece um caso, por exemplo, de uma pessoa que tem domicílio no Brasil, é de nacionalidade alemã, tem esposa e filhos nascidos no Brasil e imóveis na França. E esse alemão morre. Qual norma, qual Código Civil vai ser aplicado para esse inventário? É o Código Civil do domicílio dos herdeiros? É o Código Civil do lugar da situação da coisa? E assim sucessivamente. É disso que eu estou falando. Então, as normas lá da lei de introdução, as normas do direito brasileiro, elas não resolvem o caso concreto, mas elas apontam qual ordenamento jurídico estrangeiro ou nacional deve ser aplicado àquele caso. Tá? É nesse sentido que o direito internacional privado trabalha. Joia. Aí, dando sequência, nós falamos da bibliografia básica, né? Eu coloquei lá, isso, claro, vai estar no site, vocês vão consultar depois. Coloquei lá o Francisco Rezec, né? A obra dele chama Direito Internacional Público, Curso Elementar. O Francisco Rezec é um dos pesquisadores de direito internacional mais importantes do Brasil, tá? Ele já foi ministro da STF, inclusive, e é profundo conhecedor. Esse livro dele é da Saraiva. Depois tem o Paulo Henrique Gonçalves Portela, que tem uma obra da Juspodium, né, Direito Internacional Público e Privado. Qual que é a vantagem dessa obra dele? Ele tem o público e o privado e noções de direitos humanos num livro só. Tá? Então, se eventualmente vocês se interessem em adquirir uma obra que vá adquirir, né, ou emprestar, enfim, ou buscar por aí uma obra que vá servir para o semestre todo, essa obra do Portela serve tanto para o primeiro quanto para o segundo assunto. E como terceira obra, eu coloquei o Beat Walter Hechsteiner, né, Direito Internacional Privado, Teoria e Prática. Então, se olhar aí na bibliografia, você vai ver que tem uma obra só de internacional público, uma só de internacional privado e uma que abrange os dois temas, tá? Como nós sempre trabalhamos assim, sempre desde o semestre passado, né, quando foi necessário, eu coloco lá no site, no Ambiente Conhecer, o conteúdo da aula, que é idêntico ao que eu sigo, o meu roteiro tá lá para vocês, com todos os detalhes, e também coloco um material de apoio. Nesse semestre, atualizando as leituras e olhando melhor as obras, eu decidi colocar como material de apoio sempre um trecho do livro do professor Valério Mazzuoli, tá? Valério Mazzuoli de Oliveira. O livro dele chama Curso de Direito Internacional Público, tá? Ele é um dos pesquisadores aí da vanguarda dos internacionalistas brasileiros. Tá? É um autor de muita expressão também. Portanto, nós temos aí Fabiano. Portanto, nós temos aí obras de autores consagrados, tá? E é claro que, conforme a necessidade das aulas vai passando e tal, nós vamos incluir também artigos, não é, sobre o cenário atual do direito internacional público. Eu faço uma ressalva no seguinte sentido. Não raro acontecia, principalmente nas aulas presenciais, de eu ser perguntado assim, mas o que você está achando da postura da China com relação ao petróleo americano? O que você está achando da Alemanha com relação à política de austeridade contra a Grécia? E assim sucessivamente. Então, eu acho importantíssimo que nós tenhamos esse tipo de dúvida e de debate. Mas o foco, veja, não é uma aula de relações internacionais, né? É uma aula, na verdade, de direito internacional num aspecto um tanto quanto mais técnico, tá?
Mas, conforme os eventos vão acontecendo internacionalmente, né, o mundo está numa ebulição, uma coisa talvez inédita, né, essa agitação dos países. Conforme forem surgindo esses temas, eu vou buscar em sites confiáveis, em revistas, em artigos, e vou colocar lá no Ambiente Conhecer para sua leitura, tá? Para sua atualização com relação a esses fatos. Tá joia? No mais, com relação à aula, nós vamos aí naquela toada, a aula expositiva, com a participação de vocês, como eu disse, pelo microfone ou pelo chat. Vocês têm toda a liberdade do mundo para interromper, tirar dúvida, avisar quando travou, né? Ou bugou, certo? Aí você me avisa e eu repito a explicação. Das 7h30 às 9h, como a aula é virtual, ela geralmente rende mais, né? Então, terminando o ponto marcado para aquele dia, a etapa da aula, aí nós encerramos o nosso encontro, né? Tiro dúvidas, eventualmente, se houver, e já encerramos, tá? Não que a gente vá fazer nada correndo, nada com pressa, longe disso. E o outro lado da moeda também. Se eventualmente der o nosso horário, 5 para as 9, 9 horas, e eu não tenha conseguido passar para vocês todo o material daquele dia, pode ficar tranquilo, que eu marco da onde eu parei, gravo sozinho o que faltou e complemento, para que a gente não leve quirera, resto, né? Resto é uma palavra estranha, mas para que a gente não leve o pedacinho que faltou para o próximo encontro. Vamos tentar sempre, em cada encontro, fazer uma porteira fechada aí, para que a gente consiga falar dos temas, cada um no seu encontro. Nós temos aí 13 semanas de aula programadas para esse semestre, né? Então vamos tentar fazer o melhor uso delas. E como eu disse, se eventualmente não der tempo de terminar no encontro, eu arremato e coloco no Ambiente Conhecer. Tá bem? Alguma dúvida, turma? Então vamos embora. Vamos que vamos. Beleza. Obrigado, dona Eliana. Ó, então agora está lá no ambiente virtual, material, nós estamos na aula 1, introdução, tá? Matéria introdutória. De vez em quando eu vou tomando aqui um chazinho, porque, né, a garganta vai ficando fraquinha. Então vamos lá. Ó, quando nós falamos em direito internacional público, que é o tema desse bimestre, nós acabamos tendo que abandonar uma série de paradigmas que nos foram ensinados até a data de hoje, em termos de estudo jurídico. Por quê? Porque nós estamos diante, quando nós falamos em direito internacional público, de uma disciplina que lida com entes soberanos. Nós estamos falando aqui da relação entre estados soberanos ou da relação entre estados e organizações internacionais, né? São só esses tipos de pessoas que podem ser regidos pelo direito internacional público, tá? A pessoa física, a pessoa natural, eventualmente, mas aí são casos muito específicos que nós vamos conversar, tá? E um outro alerta, por mais que nós adoremos falar sobre direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos, matéria que vocês tiveram com a professora Elisângela, salvo engano, aqui não dá tempo, tá? Infelizmente não dá tempo. Então nós vamos ficar mais restritos a essas relações entre estados soberanos e organizações internacionais, tá? Pois é, né? Direito internacional dos direitos humanos é sensacional, né? É uma matéria que vem cada vez mais ganhando relevância, né?
Eu penso que nesse momento pandêmico, a gente quebra de uma série de paradigmas, o direito internacional de direitos humanos volte a ter mais ênfase no seu trato. Tá? Maravilha. Mas então, aqui no direito internacional público, eu não tenho valores absolutos mais. Eu estou num campo um pouco mais relativo. Porque eu vejo que, por exemplo, dificilmente eu consigo obrigar um Estado a praticar determinada conduta. Eu preciso do consentimento desse Estado. Do contrário, ele não consegue, ou melhor, ele não é suscetível de ser obrigado. Tá? Então, eu estou diante de uma comunidade internacional onde faltam algumas certezas. Nós já vamos aí melhorando esses dados. Bom, já ouviram falar do Jeremy Bentham, né? Pensador inglês, pai do utilitarismo, né? Ele que deu o nome de direito internacional para a matéria. Porque até então ela chamava direito das gentes, né? Direito dos estrangeiros, lá do direito romano, né? Então vem a influência do direito romano nesse aspecto também. Para que a gente consiga assentar o nosso entendimento, para que a gente consiga fixar uma base de onde partir o nosso estudo, eu trago para vocês no material aí algumas diferenças entre o direito interno e o direito internacional. Tá joia? Então vamos lá. A primeira diferença diz respeito à segurança. No direito interno, eu tenho uma autoridade do Estado, né, que se impõe sobre as pessoas que estão compondo aquele Estado, sobre o povo, sobre a população. Nós vamos ver depois esses conceitos mais adiante. Mas fato é que existe uma autoridade que tem ascendência, né? Ela tem ascendência hierárquica, por assim dizer, sobre as pessoas. Quase que uma relação de comandante-comandados, né? Por que eu tenho essa autoridade? Porque a Constituição do Estado assim dispõe. E lembrando lá do direito constitucional, que a Constituição é um reflexo de uma vontade política, de uma vontade do povo, né? Aquilo que alguns doutrinadores chamam de vontade de constituição. E no nosso caso brasileiro foi eleita uma Assembleia Constituinte, né, representantes do povo brasileiro, fica mais legítima ainda a autoridade do Estado, né? Diferente quando acontece, por exemplo, uma revolução, uma tomada do poder pela força, aquilo que se convencionou chamar de golpe. Aí nós podemos até questionar a legitimidade da autoridade. Mas quando é fruto de uma constituição popular, ela se reveste de uma legitimidade mais robusta, né? Maravilha. Então, no plano interno, eu tenho segurança. E no plano internacional? Não existe, pessoal, uma constituição global, né? Constituição universal, constituição galáctica. Não existe. O que existe, na verdade, é a ausência de uma autoridade superior. Porque todos esses entes, esses estados soberanos, eles são considerados iguais, formalmente iguais, tá? Por exemplo, na ONU, na Assembleia Geral da ONU, pouco importa se o Estado é o mais rico do mundo e o outro é o mais miserável deles, cada um tem direito a voto, e esse voto tem valor igual. Então eu não tenho pelo menos isso aqui eu estou falando juridicamente, né? Porque vocês podem pensar, mas determinados países fazem e acontecem no mundo conforme querem, realmente, né? Mas em tese, o que acontece é uma igualdade formal e a ausência de uma autoridade central, tá? Não existe um exército
interestatal que possa impor sua força, né? Um exército. Porque, às vezes alguns alunos perguntam, mas e a força de paz da ONU? Na verdade, a ONU não tem exército, né? Ela se serve de alguns militares de alguns países membros, e veja, é para promover a paz, não é para promover a guerra. Então, essa é a primeira diferença. Segurança. No plano interno, eu tenho, bem determinado. No plano internacional, em regra, não. Em tese, não. Não consigo impor vontade sobre outro Estado soberano. Segunda diferença: subordinação. No plano interno, aqui dentro, no direito doméstico, conforme é chamado, o direito de dentro dos estados, existe uma subordinação das pessoas a essa autoridade. Claro que uma autoridade legítima, que vem da Constituição, das leis e tudo mais. Então, a pessoa ela é submetida à vontade do Estado. Nós do direito muito bem sabemos disso, né? Quando uma pessoa é citada para se defender num processo, ela não pode simplesmente dizer sem consequências, eu não vou me defender, eu não reconheço a autoridade desse juiz ou desse tribunal. Isso vai trazer consequências para ele, que serão também consequências impostas pela autoridade. Agora, no plano internacional, ao invés de nós falarmos no plano internacional de subordinação, eu falo em cooperação. Os estados cooperam entre si, mas um não submete o outro. Não existe um tribunal internacional que possa impor nenhuma sanção aos demais estados. E eu já vou explicar. O que acontece, então, é que o direito internacional, enquanto doutrina, enquanto estudo, ele prega que tem que haver cooperação entre os estados e organizações internacionais para atingir aqueles grandes objetivos da humanidade, como a paz mundial, como o meio ambiente equilibrado, como garantia da qualidade de vida, respeito à dignidade humana, né? Então nós temos aí uma ideia de cooperação. Exemplo: um tratado internacional de não proliferação de armas nucleares, né? Porque nós sabemos aí do perigo das armas nucleares. E nós vamos perceber, turma, que todos esses tópicos que eu vou dizendo, eu espero que na mente de vocês já tenha surgindo várias críticas, né? Várias críticas. Porque no livro você vê paz mundial, meio ambiente, dignidade humana. E fora do livro, aqui no mundo de carne e osso, a gente vê uma exploração do ser humano cada vez mais crescente, não é? E outros temas que contradizem, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Lembrem que o direito, ele traça o dever ser, né? Ele é a ciência do dever ser, não é a ciência do ser, tá? Antes de prosseguir para a próxima diferença, ainda dentro da subordinação, eu disse para vocês que nenhum tribunal internacional pode impor pena para um Estado. E daí eu espero, sinceramente, que vocês tenham se perguntado, mas e, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente aprendeu lá com a professora Elisângela, a Corte Internacional de Justiça, essa não sei se já conheciam, Tribunal, a Corte de Direitos Humanos da União Europeia. E aí, como assim, né? Se nós temos como exemplo mais clássico o caso Maria da Penha, onde foi imposto sanção ao país, né, ao Brasil. O que eu quero que vocês entendam aqui, e de uma vez por todas, que isso vai nos ajudar muito adiante,
é que para que um tribunal internacional, por exemplo, para saber então, sua jurisdição ao Estado, primeiro o Estado aceita a jurisdição. E quando que ele aceita? Ora, pode ser quando foi criada a organização, a corte, perdão, a corte está no âmbito da Organização dos Estados Americanos, né? Quando foi criado lá o Pacto São José da Costa Rica, por exemplo, o Brasil vai lá e assina e diz: eu aceito ser julgado perante a corte. A Argentina vai lá, enfim, os países aqui da Organização dos Estados Americanos em geral, que fazem parte. Agora, por exemplo, os Estados Unidos não aceitaram. Então, eles não assinaram autorizando serem julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A mesma coisa acontece na Corte Internacional de Justiça, que daí é um tribunal internacional de alcance global, vocacionado para resolver questões de direito civil, de descumprimento de obrigação, descumprimento de tratado, né? Mas os estados também precisam assinar autorizando a Corte Internacional de Justiça a exercer sua jurisdição. Tá certo? Então é importante ter bem claro isso. Um país só é julgado por uma corte internacional se antes ele aceitar. Tá? Beleza. Depois a gente vai voltar nesse tema para reforçar. Terceira diferença. Uma hierarquia normativa. No plano interno, existe hierarquia normativa? Claro que existe. Antes de continuar, deixa eu só pegar a pergunta do Vinícius. Então, o atual presidente da República do Brasil, ele foi denunciado lá, chegou uma denúncia contra ele perante o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, também chamado Tribunal de Haia, porque Haia é a cidade na Holanda onde ele é sediado. Vocês vão lembrar disso, né? O documento internacional que criou o TPI é o famoso Estatuto de Roma de 1982. O que acontece nesse caso, Vinícius? Primeiro, o TPI, ele lida com o julgamento de pessoas naturais, pessoas físicas, que sejam líderes de Estado, chefe de governo, ou tenham capacidade decisória dentro do Estado e supostamente tenham cometido crimes contra a humanidade, aquela gama de crimes, de delitos que atenta contra a espécie humana como um todo, né? Entre eles, o genocídio. Então, como é que a gente sabe se o tribunal, a Corte de Haia, o TPI, é competente para julgar esse caso? Na Constituição da República Federativa, vou alcançar aqui, jogo rápido. Quer ver? No artigo 5º, no artigo 5º, parágrafo 4º, Vinícius, nós encontramos lá o seguinte, ó. Os tratados e convenções internacionais... Não, desculpa. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. E o Brasil aderiu por intermédio do decreto 4.388 de 2002. Então, o Brasil aceitou a jurisdição do TPI. Portanto, o TPI é competente para julgar esse tipo de caso. Certo?
Claro, sem fazer nenhum juízo de valor antecipado, se é culpado, se não é, né? Mas fato é que o tribunal tem competência para analisar o caso. Certo? Beleza. Mais alguém, turma? Enquanto isso, eu tomo um golinho aqui do chamate. Bom, então vamos adiante. Terceira característica, como eu dizia, é a característica da hierarquia. Então, até agora, nós estamos vendo assim, ó, diferenças entre o direito interno e o direito internacional. Primeira diferença, segurança. No plano interno eu tenho, no plano internacional, muito mais relativa. Segundo, subordinação. No plano interno existe subordinação das pessoas em relação ao Estado. No plano internacional, eu preciso trabalhar no campo da cooperação. E a terceira diferença é a hierarquia normativa. Ora, no direito interno, isso nós estamos aprendendo desde o primeiro dia, praticamente, em sala de aula do curso de Direito, que existe uma pirâmide normativa, famosa pirâmide do nosso amigo austríaco Hans Kelsen, onde eu tenho a Constituição no topo, depois as normas infraconstitucionais escalonadas, e o fundamento de validade da inferior tem que ser a superior e assim sucessivamente. O que escapa dessa hierarquia tem que ser considerado inconstitucional e expurgado do sistema, né? Estamos cansados de saber isso. Mas depois nós vamos dar uma olhada melhor nessa pirâmide, não é, para entender algumas mudanças que aconteceram nela no ordenamento brasileiro. No plano internacional, eu não tenho hierarquia entre normas. Significa dizer o quê? O plano internacional, a primeira conclusão que eu tiro daí é que no plano internacional eu também tenho normas escritas, né? Eu tenho um ordenamento objetivo internacional. Tenho, claro que tenho. Que é composto pelos tratados, acordos, declarações, né? Depois nós vamos ver toda a classificação dos tratados conforme a sua espécie. Os pactos. Significa então dizer, turma, que eu possa ter pactos de relevância absurda, que são importantíssimos para a humanidade, como aqueles pactos dos direitos econômicos, sociais e culturais, pacto dos direitos civis e políticos, que a gente já estudou também direitos humanos, aqueles de 1966, lembra? Esses são extremamente importantes. Mas, por outro lado, eu tenho aqui um tratado entre Brasil e Argentina, por exemplo, de valor de imposto de um bem que vem de lá para cá ou de um que vai daqui para lá. Eles são tratados como com a mesma importância. Tá? Então, nunca haverá, isso você pode escrever tranquilamente aí no seu caderno, ou pegar depois no material aqui, nunca haverá hierarquia entre tratados internacionais. Todos eles estão no mesmo patamar de importância. Tá? Então, a gente pode dizer assim, olha, no direito internacional, eu não tenho uma pirâmide bonitinha, organizadinha, né? Não tem essa segurança normativa. O que eu tenho são milhões de tratados espalhados pelo ordenamento internacional. Só que isso não quer dizer que haja uma bagunça, uma baderna normativa. Né? Nós vamos ver hoje ainda que, embora eu não tenha uma hierarquia, eu tenho algumas normas internacionais que são inafastáveis. Não podem ser derrogadas pelos estados, que é aquilo que é chamado de ius cogens, né? Aquilo que são de observância obrigatória, tá? Beleza, mas para que a gente continue,
Qualquer dúvida, fique à vontade. Uma última diferença é a diferença com relação à jurisdição. Eu já até adiantei essa fala, só para organizar. Com relação à jurisdição, no direito interno, as pessoas não renegam jurisdição, não escolhem onde vão ser demandadas, isso é impossível. Como eu disse, chega lá o oficial de justiça para citar uma pessoa. Isso, nós já vamos chegar lá, Otávio. Só para eu terminar aqui. Então, chega lá o oficial de justiça para citar uma pessoa, e daí o sujeito fala: eu não aceito esse juiz, eu não aceito essa jurisdição, não quero ser demandado em Ribeirão Claro. O réu não tem direito de escolha, a não ser que haja algum defeito, né, incompetência, aquela coisa que vocês já estudaram. Mas, em regra, as pessoas não afastam a jurisdição. No plano internacional, como eu havia explicado para vocês, um Estado ou uma organização internacional só serão demandados se anuírem com essa demanda. Não com essa demanda, né, mas com a possibilidade de serem demandados, tá? Com essa sujeição. Com isso, nós encerramos as nossas diferenças entre o interno e o internacional. Espero que tenha ficado claro para vocês a situação de que são dois planos jurídicos diferentes. Embora, claro, eles conversem entre si. Mas existe algumas diferenças muito importantes entre eles. Né? Vamos para a perguntinha. Quando a assinatura de um tratado não deve ser deliberado no Congresso, e para isso tem que passar pelo filtro da Constituição para que seja válido. Isso não seria uma subordinação externa ante a interna? Em certa medida, sim, Otávio. Nós vamos ver, não hoje, mas na aula talvez de sexta, que nós temos aquelas doutrinas que negam, não é? Negam a existência de um convívio entre a ordem interna e a internacional. Claro que sempre que o Estado vai celebrar um acordo, um tratado, e essa pergunta tua é importante, porque não é todo tratado internacional que passa pelo Congresso, tá? Alguns tratados têm menor importância e não vão trazer muitas consequências para o país, então eles podem, em certa medida, ter um trâmite mais simplificado. Os tratados que geram mais vulto e mais responsabilidade para o país acabam sendo, sim, submetidos ao Congresso. E daí, quando o Congresso vai analisar o tratado, ele tem que analisar não só a Constituição, ou, junto com a Constituição, valores como ordem pública, os próprios costumes do país, do Brasil, né, aquilo que nos identifica enquanto povo brasileiro, enquanto nação brasileira, para que esse tratado internacional também não vilipendie tal espécie de valor. Então, sim, em certa medida, nós temos uma subordinação, em certa medida, do direito internacional ao direito interno, porque eles precisam estar em harmonia. É aquilo que alguns doutrinadores chamam de monismo nacionalista. Certo? Espero que eu tenha te respondido, mas daí nós vamos aprofundando mais, né? Podemos tocar? Valeu. Vamos que vamos. Agora falando especificamente de direito internacional público. Bom, sempre começamos a matéria com um conceito, né? O que é o direito internacional público? É o conjunto de princípios e regras, tá? Isso está no material, não vou ficar ditando aula, mas é o conjunto de princípios e regras que rege a relação entre os Estados e organizações internacionais entre si e, eventualmente, com relação aos indivíduos, tá? Então, isso é basicamente direito internacional público. Bom,
essas noções de direito internacional no século XXI, eu não vou ficar voltando também lá na antiguidade, né? Porque se você for puxar a linha mesmo, o direito internacional público, existe notícia do primeiro tratado internacional escrito no Império Egípcio, né? Claro que nós não vamos puxar desde lá para cá, mas nós temos que entender alguns conceitos básicos, mais modernos, tá? Então eu vou começar puxando já do século XX, o Tratado de Versalhes, em 1914, não é? Que criou a Liga das Nações e a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Esse é um documento importante. A Liga das Nações é o embrião daquilo que depois veio a se tornar a ONU, tá? Que é basicamente uma organização internacional voltada para a manutenção da paz mundial, tá? Para que coisas como as guerras mundiais não aconteçam mais. E daí, em 1945, dia 26 de junho, fez aniversário agora há pouco, a Carta das Nações Unidas, que criou a ONU. Então, esses são dois aspectos muito importantes. Dois marcos temporais, né, muito importantes. E a partir de então, vem uma discussão importante no seguinte sentido. Os estados, os países soberanos, eles compõem uma sociedade internacional ou uma comunidade internacional? Isso já foi objeto de debate bastante acalorado, tá? No início do século passado. Para responder isso, nós precisamos primeiro conceituar o que é uma comunidade, o que é uma sociedade. Bom, a comunidade ela é ligada, os membros da comunidade são ligados entre si por traços comuns, por ideais comuns, por identificação mútua, né? Vínculos espontâneos, de caráter geralmente subjetivo. Traços culturais, históricos, sociais, religiosos e etc. Isso torna um grupo de pessoas uma comunidade, ou um grupo de estados, eventualmente, numa comunidade. No entanto, quando os estados passam a celebrar tratados internacionais, isso é super antigo, né, na história, como eu disse, volta lá no Egito Antigo. Quando os estados vão celebrar acordos e tratados internacionais, e aqui a nomenclatura nós vamos ver depois que pouco importa. Um estado não celebra acordo com o outro simplesmente porque são de uma mesma região ou porque comungam de uma mesma religião oficial. Nada disso. Quando se celebra tratado internacional, o que está em jogo é interesse, não é? Especialmente o interesse econômico. Daí porque a doutrina mais moderna nega a ideia de comunidade e diz, olha, na verdade nós estamos diante de uma sociedade internacional. Porque lembre, vocês estudaram isso lá em direito empresarial, né? Comigo também em direito civil, falamos rapidamente. A sociedade é um conjunto de pessoas unidas em torno de um objetivo comum. Pouco importa o que cada uma pensa ou o que cada uma acredita subjetivamente. O que importa é que juntos, associados, eles podem com mais facilidade atingir um interesse comum. Se for uma sociedade empresária, o interesse é o lucro. Se for uma sociedade internacional, aí nós temos objetivos variados, mas que giram em torno sempre de uma relação de ganho e ganho. As pessoas internacionais, não é? Os sujeitos internacionais, por exemplo, o Estado A e o Estado B, que celebram um acordo internacional, cada uma tem interesse em ganhar
aquilo que melhor lhe aprouver. Então, por exemplo, um tratado para exportação de cana-de-açúcar ou de açúcar já beneficiado. O interesse do Estado exportador é ganhar dinheiro com aquilo que está vendendo. E o interesse do outro Estado é comprar a commodity, né, a mercadoria, pelo menor valor possível. Tal qual acontece conosco, pessoas de carne e osso. Lembra lá do primeiro semestre do Mauri? Seus lucros, né, em economia. Para tornar bem simples a explicação, é nesse sentido que a doutrina moderna diz que existe uma sociedade internacional que tem como elementos permanência, a sociedade permanente, ela dura por tempo, né? Enquanto ela estão tendo benefícios, ela dura, tende a durar. Ela é organizada, a sociedade, não é? Organizada formalmente, no caso do direito internacional, por um tratado, né? E hoje em dia só se admite tratado escrito, já foi o tempo do tratado verbal. Hoje em dia os tratados internacionais são escritos e públicos. Também não tem mais tratado secreto, como aconteceu, por exemplo, no início do avanço nazista na Segunda Guerra. Hitler e Stalin celebraram um tratado secreto de não agressão, que depois Hitler descumpriu, né? Invadiu a União Soviética. Então, essa sociedade internacional, ela é permanente, ela é organizada e ela possui um objetivo comum. O objetivo comum macro, global, que a doutrina aponta, é a paz mundial. Os objetivos micro, aí lucro, obtenção de matéria-prima, ajuda humanitária, enfim, aí são dos mais variados. Essa sociedade internacional, pessoal, ela é igualitária, lembra? Igualdade formal entre os estados. E ela é aberta. Aberta para novos participantes. Quando, por exemplo, surge um país novo, um estado soberano novo no mundo. Tá? Agora acontece com menor frequência, mas ainda surgem, sim, novos estados soberanos no mundo. Legal até aqui, turma? Fácil, é fácil a matéria, né? Alguma dúvida? Maravilha. Com isso, então, nós encerramos o terceiro ponto da aula de hoje. E nós vamos agora para o quarto ponto, que são tendências evolutivas do direito internacional público. Quer dizer, são características que o direito internacional público adquiriu ao longo da sua evolução e modernização, até a época contemporânea. Então, a primeira tendência que nós temos foi a tendência de regionalização. Criação de blocos regionais, né? Que um bloco cultural, ele geralmente ele é mais cômodo de se trabalhar, porque eu tenho ali, a princípio, princípios, ou melhor, interesses comuns, características comuns daqueles países, não é como, por exemplo, no Mercosul, na União Europeia, né? A famigerada ALCA, que não avançou muito as negociações, né? Que era uma área de livre comércio das Américas, que ficou em stand-by aí as negociações. Então, essa é uma primeira tendência, né? A regionalização, a criação de blocos regionais. A segunda tendência, turma. Pessoal, eu vou falando, mas vocês estão sempre à vontade para pedir que repita alguma coisa, ou eventualmente, se quiser que dita a aula, a gente também pode fazer. Tá? Mas é que daí o material já está todo lá em PDF para vocês à disposição.
Mas não, se for o caso, a gente faz também. A segunda tendência é a institucionalização, que é o surgimento de instituições, de entidades de caráter supranacional, de caráter que extrapola um país só, que atinge vários países, quiçá que atinja países do globo inteiro, não é? Do planeta todo. Exemplo, a ONU, uma organização internacional de âmbito mundial. A Organização Internacional do Trabalho, também de âmbito mundial. A Organização Mundial da Saúde, né? Tá tão em voga ultimamente. Organização Mundial do Comércio, e por aí a coisa vai. Mas eu também tenho entidades de âmbito regional. A Organização dos Estados Americanos é um bom exemplo. A Liga Árabe é outro exemplo. Tá? De entidades supranacionais regionais. Terceira tendência é a tendência da funcionalização. Pessoal, o surgimento dessas entidades supranacionais é justificado também pela necessidade de um órgão internacional que pudesse ser mediador de conflitos. Então, se existe um conflito econômico, por exemplo, entre Estados americanos que sejam partes da OEA, a Organização dos Estados Americanos tem uma Câmara de Conciliação. A ONU tem uma Câmara de Conciliação. E assim sucessivamente. Conflitos do trabalho, conflitos do comércio. Para que, então, ao invés desse conflito, dessa celeuma, se transformar numa ação judicial internacional, ela é realizada aí um conflito, uma mediação, uma composição das partes, no sentido de que aquela controvérsia internacional chegue a bons termos, tá? Então, essa é a tendência da funcionalização. Número 4, a humanização. Tá? A tendência de humanização, ela é meio que autoexplicativa, não é? É sempre a preocupação cada vez mais crescente com os valores da dignidade humana, né? Com a efetivação daqueles direitos humanos que estão previstos nas declarações. Porque você lembra que a professora Elisângela explicou que a Declaração Internacional de Direitos Humanos, ela não tem força impositiva, né? Ela não é, por assim dizer, coercitiva. Ela é mais uma inspiração. Ela é mais uma carta de intenções. Essa tendência da humanização tenta concretizar os valores contidos nas declarações de direitos humanos, que estão aí as mais importantes, 1789, 1948, tem as declarações de 1966, né? Pacto de Nova York, e por aí vai. Essa tendência da humanização, ela se acentua a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, por razões óbvias, né? Em certa medida se concretiza também no TPI, né, que foi perguntado agora há pouco. A quinta tendência evolutiva é a codificação. Pessoal, como eu disse agora há pouco, atualmente, com raríssimas exceções, só se admite, 99,5% dos casos, só se admite tratados internacionais escritos e públicos. Tá? O que significa dizer que é público? Ele fica arquivado no departamento de arquivo da ONU ou de alguma outra organização internacional correlata,
mas ele é de acesso público. Então, não existe mais tratado falado, tratado verbal, e nem tratado secreto. Tá? A Carta das Nações Unidas, quer dizer, o documento que criou a ONU, estabelece no artigo 3, parágrafo 1º, a linha A, que é um dos objetivos da ONU, incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional, tanto que existe uma academia de direito internacional da ONU, e a sua codificação. Quer dizer, uma tendência de que o tratado seja realmente um documento escrito. Aí, para a gente já ir caminhando para o final, a sexta tendência, e a sexta e última tendência, tendência de jurisdicionalização. Jurisdicionalização. De que sejam criados tribunais internacionais para solução de controvérsias. Porque quando eu jurisdicionalizo, quando eu ajuizo a ação, eu evito eventualmente um conflito armado, né? Agora eu tenho uma autoridade judicial, lembra que os estados concordaram com a existência dela, imparcial. Nós vamos estudar depois a Corte Internacional de Justiça. É uma autoridade imparcial que vai solucionar o caso. Com isso, evita-se o uso da força. Né? Isso é muito importante. E também muito importante para os casos de violação de direitos humanos. Tá certo? Essa é a tendência de jurisdicionalização. Só um dado para relembrá-los, né? Por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela não recebia petições das pessoas naturais, não recebia petição de pessoas individuais, mas só denúncias de estados e outras organizações. Salvo engano, em 2013, a Corte Europeia passou a aceitar denúncias sobre violações de direitos humanos realizadas por pessoas físicas. Em um ano, ela recebeu mais denúncia do que desde a sua criação, né? Porque a pessoa física, ela tendo acesso, os casos, claro que se multiplicam, né? Não existe filtro a princípio. Maravilha. Agora, para nós encerrarmos nossa aula, nós temos aí 20 minutinhos ainda, nós vamos falar sobre os princípios do direito internacional. Pessoal, os princípios do direito internacional são... a doutrina enumera 10 princípios, coisa rápida, muito fácil de entender. Mas esses princípios de direito internacional são aquele núcleo duro, né? Aquelas cláusulas pétreas internacionais, por assim dizer. O que está aqui nesses 10 princípios que nós vamos estudar não pode ser afastado pela vontade dos estados. Por exemplo, o princípio da não agressão. Você nunca vai ver um tratado internacional entre dois países atualmente, pelo menos até, né, não até a hora que eu saí de casa, porque eu já estou em casa, mas até a hora que nós começamos essa aula, você não vai ver dois estados celebrando o acordo internacional para atacar um terceiro. Tá? Porque o princípio da não agressão torna nulo esse tratado. Claro, professor, mas em termos práticos eles vão lá e soltam bomba e faz a guerra. Mas eu estou falando aqui de validade jurídica, né? Validade jurídica. O que os estados fazem são tratados de defesa, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN. Ela é uma organização de cooperação militar entre países do hemisfério norte em matéria de defesa, tá? Em matéria de defesa. Joia. Então veja, o artigo 53 da Convenção de Viena
de 1969, essa Convenção de Viena é uma convenção que é chamada de Tratado de Tratados. Nós vamos estudar ela com mais calma, mas para que você saiba, a Convenção de Viena é um tratado internacional que traz a receita de como fazer tratados internacionais. Tá? É que nem a nossa lei de introdução aqui no Brasil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tem a mesma vocação a Convenção de Viena de 69. E lá ela estabelece, é nulo um tratado que no momento da sua conclusão, no momento da sua celebração, né, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Então, esses princípios que falaremos nos próximos 5 minutos são normas imperativas, as quais não podem ser afastadas pela vontade dos Estados ou das organizações internacionais. E se um tratado for celebrado contrariamente a esses princípios, o tratado é nulo. Tá bem? Então vamos lá. Princípios. Os 10 mais importantes. Primeiro, princípio da não agressão. Eles meio que são intuitivos, né? O significado. Quer dizer, aqui afasta o uso da força, né? Princípio da solução pacífica dos litígios entre os estados. Sempre a saída, primeiro pela conciliação, se não for possível, por uma decisão judicial, não é? Mas sempre de forma pacífica, afastando-se o uso da força. Princípio da autodeterminação dos povos. Significa o quê? Os povos, em tese, são livres para decidir, por exemplo, o seu regime de governo, o seu sistema de governo, forma de governo, monarquia, república, parlamentarismo, presidencialismo, e para escolher os seus representantes conforme a sua Constituição. Não é dado, e olha aí mais uma contradição com a realidade, né? Não é dado a nenhum Estado interferir nessa autodeterminação do povo de outro Estado. Tá? Proibição da propaganda de guerra, que é uma decorrência da não agressão e da solução pacífica. Né? Os Estados soberanos não podem fazer propaganda de guerra, incentivo à guerra. Né? Isso é contra o espírito do direito internacional. Depois, princípio proibição, né, do uso ou ameaça da força, então também vinculado à atividade bélica, né? Não pode um Estado, por exemplo, ameaçar o outro de usar o seu poderio militar, tá? Depois, princípio da boa-fé, esse nós já conhecemos e a essência não muda em nada. Boa-fé é boa-fé no direito civil, é boa-fé no direito processual, é boa-fé no direito internacional. Tá? Princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais. Nós voltaremos a esse princípio com maior vagar quando nós estudarmos aí responsabilidade civil internacional. Sétimo, princípio da não intervenção nos assuntos internos dos Estados, ele é semelhante à autodeterminação dos povos. Princípio da igualdade soberana dos Estados, aquela igualdade formal. Todo Estado soberano goza dos mesmos direitos, repito, desde o mais abastado do mundo, desde o mais rico do mundo até o país mais miserável, gozam da mesma soberania e merecem o mesmo respeito. O princípio da cooperação internacional, né, para aquelas grandes questões mundiais, paz, preservação do meio ambiente, promoção dos valores da pessoa humana e assim sucessivamente. E por último, esse também é super conhecido de nós já,
que é o princípio da pacta sunt servanda, no sentido de que os tratados internacionais devem ser respeitados. Em tese, nenhum Estado soberano é obrigado a assinar tratado. Uma vez que assinou, deve cumprir. Turma, isso é o que eu havia programado para hoje, para o nosso primeiro encontro. Eu espero que tenha feito claro. Essa aula, como eu disse, vai ficar registrada lá para que você possa assistir quantas vezes for preciso. E, além disso, eu estou sempre à disposição no WhatsApp, vocês sabem disso. Pode entrar em contato comigo lá. Tem também no Instagram lá. E e-mail. Fique à vontade para entrar em contato. Tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação à aula de hoje? Nenhuma? Tá. Antes de encerrar, só confirmar com os meus orientandos aí, todo mundo deu tempo de entregar, foi tudo certinho, né? TCCs. Deu sim, professor, deu tudo certo. Maravilha. Pessoal, então, eu vou encerrar a gravação aqui e acredito que podemos encerrar a aula também.